foi o maior ataque mecanizado da Rússia no outono. Em 27 de outubro de 2025, cerca de 29 blindados avançaram para as vilas ucranianas de Chakova e Volodymyrivka, em uma operação de ruptura esperada por Moscou. Perto da cidade estratégica de Dobropilha, em Donetsk, forças russas avançaram para duas vilas em um ataque de mais de 6 horas. Porém, em vez de uma vitória difícil, o esforço virou símbolo do declínio da eficácia militar e do desespero estratégico da Rússia. Veja como a maior ofensiva russa do outono se transformou em 6 horas de puro inferno, sem nenhum resultado ao final. O ataque começou nas primeiras horas da manhã, com os planejadores russos aproveitando a densa neblina e o terreno molhado, na esperança de dificultar as operações de drones ucranianos e limitar a detecção aérea. Os comandantes russos dispersaram suas forças em pequenos grupos de 4 ou 5 veículos, avançando em horários diferentes. Anteriormente, como alguns comandantes ucranianos observaram, essa tática era empregada pela Rússia apenas para avanços de infantaria, e não para ofensivas de infantaria mecanizada e veículos. Aparentemente, a Rússia decidiu tentar algo novo e mais adaptável em suas ofensivas, condizente com um ataque relativamente grande. Mas os defensores ucranianos estavam prontos. O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov e as 33ª e 93ª Brigadas Mecanizadas do Exército se prepararam intensamente para ataques na região, considerando também o uso mais amplo de veículos como forças de frente. Obstáculos de engenharia pré-posicionados, campos minados cuidadosamente colocados e zonas de controle de fogo coordenadas transformaram o campo de batalha em um teste para os blindados russos. Artilharia ucraniana e operadores de drones cooperaram para destruir sistematicamente veículos, enquanto forças russas tentavam penetrar as linhas defensivas. Os resultados foram catastróficos para Moscou. Após mais de 6 horas de combate contínuo, nenhuma unidade russa alcançou seu objetivo. As forças ucranianas repeliram o ataque, causando algumas das maiores perdas diárias a um exército que já perde pessoal e equipamento de forma insustentável. Os 29 veículos blindados que representavam o poder ofensivo russo no outono foram destruídos, danificados ou forçados a recuar junto com a infantaria de apoio. Perseguidos por drones, First Person View e bombardeiros ucranianos ao tentar se posicionar nas florestas próximas das vilas-alvo. A Azov e a 33A mecanizada divulgaram no Telegram vídeos de drones destruindo posições russas uma a uma. Vídeos mostram rastros russos cruzando campos enlameados, cercados por drones ucranianos. Frequentemente, as imagens dos drones param abruptamente, indicando uma detonação que danifica o tanque e espalha estilhaços. A maioria dos veículos não são tanques, mas de apoio à infantaria, o que sugere que a Rússia tem ficado, aos poucos, sem os tanques de batalha principais que serviram como força de invasão principal na guerra. A ofensiva não foi um caso isolado, mas mais um sinal de que a Rússia parece perder ímpeto ao longo do ano. 2 semanas antes, em 13 de outubro, as forças russas tentaram um ataque parecido na mesma área, perdendo 9 veículos de combate de infantaria, 4 MTLBs, 3 tanques e 3 motos. O retorno da Rússia ao mesmo campo de batalha, com táticas pouco alteradas, revela a rigidez do planejamento militar russo e as fortes restrições que limitam suas operações. Embora a abordagem de infiltração por pequenas unidades representasse uma mudança em relação aos ataques anteriores com grandes massas de blindados, a execução demonstrou fraquezas fundamentais nas operações de armas combinadas russas. As forças russas aumentaram o uso de tanques nesta operação, indicando um retorno à guerra blindada tradicional após meses de ataques de infantaria custosos. Os veículos usaram a chamada malha antidrone, que é uma blindagem em forma de gaiola, grosseiramente soldada em tanques e veículos de combate de infantaria, numa tentativa desesperada de combater a superioridade dominante dos drones ucranianos. Redes ou gaiolas antidrone podem reduzir um pouco a vulnerabilidade dos tanques a ataques aéreos, mas foram amplamente ineficazes contra equipes ucranianas de drones caçadores, que aperfeiçoaram suas táticas após 3 anos e meio de combate. O plano russo era avançar em pequenos grupos por várias rotas para dividir as defesas ucranianas e permitir que forças de apoio explorassem brechas. Em teoria, essa abordagem fazia sentido,
pois evitava oferecer um alvo único à artilharia e aos drones ucranianos. Os comandantes russos esperavam que ataques simultâneos de diferentes direções sobrecarregassem os defensores e criassem confusão. Na prática, as forças ucranianas mostraram por que essa tática fracassaria desde o início. A 33ª Brigada, mecanizada separada, informou ter visto ao menos 6 veículos russos indo para Volodymyrivka pela manhã, mais de 20% da força invasora. Usando uma combinação de vigilância óptica tradicional e reconhecimento por drones, as forças ucranianas também podiam praticamente rastrear os movimentos russos desde o momento em que eles deixavam suas áreas de implantação. E quando esses mesmos veículos russos tentaram desembarcar infantaria nas faixas de floresta nos arredores da vila, eles foram imediatamente atingidos por ataques coordenados de artilharia, fogo e drones. Essa abordagem tática simplesmente continuou o padrão de perdas que começou no final de agosto, quando a Ucrânia iniciou sua própria contraofensiva e retomou mais de uma dúzia de vilarejos na região. Para evitar grandes perdas, as forças russas usavam táticas de infiltração com pequenas unidades, com alguns supostamente conseguindo entrar nos limites da cidade de Pokrovsk, que é considerada um alvo crucial na região. Porém, a adoção de táticas mecanizadas de pequenas unidades pela Rússia traz novos problemas, como mostra este ataque. Unidades menores são menos vulneráveis à artilharia, mas cada grupo não tinha força suficiente para vencer posições defensivas preparadas. Os defensores ucranianos conseguiam vencer cada ataque isolado, convertendo a pressão simultânea de várias direções em combates separados. Nessas novas condições, a Ucrânia poderia escolher alvos, enquanto soldados russos buscavam posições em campos áridos ou florestas sob constante vigilância. Mas também há uma grande questão a ser analisada aqui. O ataque usou 29 veículos e ainda foi visto como grande concentração de poder para os padrões de 2025. Essa maior ofensiva da temporada mostra o quanto as capacidades russas diminuíram. A ofensiva russa, em 2024, perto de Pokrovsk, geralmente teve 2 ataques. Entre 12 e 19 de setembro, 98 veículos atuaram com ampla preparação de artilharia e suporte aéreo. Relatório divulgado pela Times Radio apontou perdas semanais de mais de 100 veículos na região, um ano antes. Então, quando o uso de apenas 29 veículos já é considerado uma grande operação e essa força modesta não alcança praticamente nada, é seguro dizer que a Rússia parece estar perdendo força. O ataque também destacou a contínua incapacidade da Rússia de integrar de forma eficaz o poder aéreo com as operações terrestres. Apesar da suposta superioridade aérea da Rússia, ucranianos relataram pouco apoio aéreo às forças atacantes. Aviões russos de asa fixa ficaram quase ausentes do combate, limitados pela defesa aérea da Ucrânia e grandes perdas sofridas pela força aérea russa em 3 anos e meio de guerra. Os ataques com bombas planadoras, que causaram devastação em 2024 e teriam sido aprimorados até agosto, estiveram notavelmente ausentes desta vez, sugerindo ou escassez de munição, problemas nos sistemas de entrega ou simplesmente o reconhecimento de que as defesas aéreas ucranianas ao redor de Dobropilha haviam se tornado formidáveis demais para arriscar aeronaves valiosas. Enquanto isso, a Ucrânia canalizou as forças russas para zonas de morte previamente planejadas. Campos minados forçaram os veículos russos a entrarem em corredores estreitos, onde se tornaram alvos fáceis para mísseis guiados antitanque e drones First Person View. O fogo de artilharia era coordenado para evitar que as forças russas se consolidassem ou criassem posições de apoio. Quando a infantaria russa saía dos veículos, operadores de drones ucranianos aguardavam esses momentos para atacar, caçando indivíduos e grupos nas florestas, com drones bombardeiros e First Person View. O resultado foi uma defesa perfeita. Nenhuma unidade russa conseguiu se posicionar em Chikova ou Volodymyrivka. O ataque resultou em ruptura, mas sem ganhos territoriais ou benefícios operacionais que compensassem as grandes perdas de pessoal e equipamento. É improvável que esse seja o último ataque na região, e a frequência dessas estratégias ineficazes pode aumentar até o final de 2025. A Rússia segue enviando tropas para esse setor, mesmo após repetidas falhas graves. Pokrovsk virou um dos principais centros estratégicos das defesas ucranianas e centraliza os esforços do país na região.
Sua queda representaria um desastre estratégico que poderia mudar o rumo da guerra, que é exatamente o que os russos esperam. Veja, Pokrovsk está localizada na interseção de várias rodovias de suprimento críticas e abriga um dos centros ferroviários mais importantes do leste da Ucrânia. Cada posição defensiva ucraniana em uma vasta região de Donetsk Oblast depende dos suprimentos que passam por Pokrovsk. Rede de transporte, munição, combustível, reforços, suprimentos médicos, comida e tudo o que mantém as forças ucranianas lutando no leste passa por esse nó logístico crítico. Se a Rússia capturasse Pokrovsk, poderia abrir toda a frente de Donetsk. Se a cidade cair nas mãos dos russos, as tropas ucranianas estacionadas mais a leste provavelmente enfrentarão grandes dificuldades com a falta de suprimentos. A Ucrânia perderia a capacidade de reforçar áreas ameaçadas pelas redes rodoviária e ferroviária, cortando o apoio. Assim, as forças ucranianas podem ter que recuar e abandonar posições fortificadas que a Rússia batalhou para conquistar. A Ucrânia teria que estabelecer nova linha defensiva bem mais a oeste, cedendo centenas de milhas quadradas. Não por ataques inimigos, mas por não conseguirem se reabastecer. Porém, há mais em jogo além da logística militar. A tomada de Pokrov avançaria o objetivo de Vladimir Putin de ocupar todo o Oblast de Donetsk. Desde o início da invasão, Moscou sempre apresentou seus objetivos como libertar a Ucrânia das influências ocidentais e do fascismo. Quando o objetivo amplo de capturar toda a Ucrânia falhou, a região de Donbás foi considerada um plano alternativo adequado. A região foi escolhida pela alta concentração de ucranianos russófonos, embora isso seja um oxímoro, como alegou a propaganda russa ao justificar a necessidade de libertá-los da tirania ucraniana. Consequentemente, os planos russos passaram a focar no controle de toda a meada extensão administrativa de Donetsk e Lugansk. Atualmente, a Rússia controla apenas partes de Donetsk. Cada mapa da ocupação incompleta lembra diariamente a Putin que sua operação militar especial fracassou até mesmo nos objetivos mais básicos declarados. Isso cria uma pressão política imensa dentro da liderança russa. Putin apostou a legitimidade do seu regime na vitória na Ucrânia. Ele precisa urgentemente de algo para mostrar ao povo russo como sucesso. O domínio de Donetsk permitiria aos propagandistas russos declarar missão cumprida, alegando que a Rússia atingiu seus objetivos de desnazificar e desmilitarizar o Donbás. Apesar do alto custo, a dimensão econômica também é importante. Donetsk Oblast, apesar da devastação da guerra, ainda possui uma valiosa infraestrutura industrial, terras agrícolas e recursos minerais. A região historicamente produziu carvão, aço e produtos químicos que eram vitais para a economia da Ucrânia. Apesar dos danos à infraestrutura, controlar o território daria à Rússia acesso ao que restou e a possibilidade de reconstrução futura. Mais importante ainda, negar esses recursos à Ucrânia avança a estratégia da Rússia de enfraquecer a base econômica da Ucrânia e sua viabilidade a longo prazo como um Estado independente. Há também um cálculo geopolítico em jogo, porque os planejadores militares russos entendem que o tempo não está a seu favor. Cada mês de guerra representa mais declínio econômico e baixas difíceis de repor para a Rússia. Mais um mês para a Ucrânia e o presidente Volodymyr Zelensky buscarem novas armas ou doações da OTAN, cada vez mais confiante. A liderança militar russa acredita que, ao capturar Pokrovsk e ocupar Donetsk antes do colapso ofensivo, poderá forçar a Ucrânia a negociar em posição relativamente forte. Isso se confirma porque a maioria das propostas do presidente Donald Trump para criar um conflito congelado envolve manter as linhas de batalha atuais, sem exigir reparações ou retirada da Rússia. Se conseguir o controle total da área ocupada de Donetsk, com um cessar-fogo aprovado pela OTAN, Putin poderia até reivindicar vitória. Assegurar territórios contestados e evitar problemas internos causados por economia fraca e perda de confiança no governo. Isso explica por que a Rússia segue atacando o corredor Pokrovsk-Dobropilya, apesar das grandes perdas. Do ponto de vista do Kremlin, não há alternativa aceitável a não ser continuar os ataques. Desistir da ofensiva seria admitir que a Rússia não consegue atingir nem seus objetivos territoriais menores. Os comandantes russos provavelmente sabem que os ataques fracassarão e que perderão a maioria das unidades e equipamentos. Serão forçados a recuar, feridos,
até conseguirem lançar outra grande ofensiva no outono. Algumas semanas depois, mas sabem que Putin exige avanços. A liderança política espera que Donetsk caia e que a falta de algum avanço possa ter consequências fatais ou acabar com a carreira dos oficiais militares russos. Os defensores ucranianos sabem exatamente pelo que lutam. Pokrovsk possui terreno perfeito para defesa com drones e artilharia, formada por campos abertos e terras agrícolas, quase sem espaço para fortificações ou esconderijos. Isso melhora no outono ou primavera, quando chuva ou degelo criam mais lama, dificultando operações de infantaria e veículos. As novas estações militares em Dobropilha permitem que os dois assentamentos se protejam à distância. A infraestrutura rodoviária e ferroviária garante fluxo constante de suprimentos do país. O terreno é adequado para a infantaria mecanizada, mas gargalos naturais próximos à cidade produzem condições semelhantes, como pode ser visto nos mapas diários. Apesar de Pokrovsk estar cercada por 3 lados, poucas ofensivas chegaram a poucos quilômetros da cidade. Enquanto isso, o controle total da Ucrânia sobre o noroeste está desacelerando significativamente o avanço da Rússia. Se a cidade resistir, a Ucrânia pode conter as forças russas invasoras. Quando os russos capturarem a cidade, essas condições dificultarão ainda mais uma contraofensiva ucraniana. O maior uso de tanques russos nesta operação é uma mudança tática relevante, mas pode causar problemas para ambos os lados. Entre 20 e 25 de outubro, as forças russas fizeram 41 ataques com veículos blindados na linha de frente, com destaque para ataques de tanques em Pokrovsk. Isso representa uma mudança em relação às táticas de ondas de infantaria que dominaram as operações russas durante grande parte de 2025, mesmo que tecnicamente tenham dado resultado em junho e julho. A adoção de operações mecanizadas pode indicar que as forças russas voltam a táticas convencionais de armas combinadas. Lembre-se, apesar das perdas de tanques e pessoas pela Rússia, ainda assim, provavelmente ela tem muitos mais veículos em estoque e pode recrutar de um grupo muito maior de pessoas do que a Ucrânia. Ambas opções exigem tempo, dinheiro, esforço e exporiam a população russa às reais perdas, algo que a Rússia não tem ou não deseja. Provavelmente, esta é uma das últimas tentativas de obter ganhos territoriais antes que as ofensivas russas colapsem totalmente. Ou, o clima de inverno torna operações em grande escala impossíveis. Um dos motivos para o avanço neste momento é a quantidade de tanques que a Rússia realmente pode enviar para as linhas de frente. Segundo estimativas, a Rússia pode teoricamente produzir cerca de 300 tanques T-90M, seus mais avançados em serviço. Relatório da Inteligência de Conflitos indica que a Rússia já esgotou os chassis antigos do T-90A atualizados para padrão T-90M. A maioria dos tanques atuais é feita sob medida com peças e tecnologias novas. A Janus, fonte de inteligência de defesa, apontou que os tanques T-90 e T-80 estão bem mais presentes no campo de batalha do que em 2022. Segundo dados visuais, 23 unidades têm o tanque T-80, mas em 2022, só 3 usavam esse modelo. Há 3 anos, só 2 unidades tinham o TC-90. Hoje, são 20. Apesar da maior adoção, a Rússia ainda hesita em enviar tanques ao campo de batalha. Ou seja, a maioria dos veículos realmente usados em ofensivas nos últimos meses não são tanques de batalha principais, mas sim veículos de apoio à infantaria, que não possuem nem de longe tanto armamento ofensivo. Por outro lado, quando a Ucrânia parece usar seus tanques, ela utiliza T-72 ou até mesmo peças obsoletas de museu para fornecer cobertura. Absorver ataques de artilharia para dar tempo ao ataque da infantaria ocorre porque a produção não supre a demanda. Apesar do aumento da produção, que deve superar 1.000 tanques anuais até 2029, a Rússia não consegue repor as perdas. Segundo o Oryx, a Rússia perdeu mais de 4.200 tanques em 44 meses, o que representa mais de 1.130 tanques perdidos por ano. Os números de produção simplesmente não conseguem cobrir as perdas. Mas a Rússia ainda tem muitos tanques que estão armazenados ou passando por reparos para ficarem prontos para a linha de frente. A questão é se a Rússia prioriza ganhos rápidos ou a recuperação de equipamentos a longo prazo. Os comandantes russos provavelmente notaram que priorizar a infantaria já não traz os resultados necessários para manter o ímpeto ou satisfazer a propaganda interna.
Portanto, usar tanques em maior escala provavelmente será apresentado como um esforço renovado para conquistar vitórias cruciais no campo de batalha. Se a Rússia destinar mais recursos de infantaria mecanizada a Pokrovsk, isso pode sobrecarregar as defesas ucranianas. Além disso, o modelo real do tanque ou do veículo de apoio à infantaria não parece fazer muita diferença. Diante de enxames de drones, campos minados e táticas ucranianas que desviam rotas ofensivas para gargalos, os blindados se tornam mais obstáculo que solução. Então, a Rússia poderia, teoricamente, usar alguns de seus tanques mais antigos para obter uma vantagem de curto prazo. Mas também existe uma interpretação mais sombria. O maior uso de forças blindadas no possível último avanço da Rússia, em 2025, sugere que a liderança russa percebe que sua janela para ofensivas está se fechando rapidamente. Todos os sinais indicam que o exército russo está perto de um colapso. A Rússia prometeu fabricar novos tanques, mas parou de produzir o T-14 Armata e provavelmente não tem muitos tanques antigos para enviar à linha de frente de forma barata. As exportações militares russas caíram para níveis insignificantes, impedindo que o complexo militar industrial gere receita e tornando-o um dos maiores gastos dos contribuintes russos. Isso ocorre enquanto a Rússia reduz seu orçamento militar pela primeira vez em anos e elevar impostos pessoais e corporativos, indicando uma economia gradualmente sufocada de recursos. Se a liderança russa reconhece essa realidade e há evidências consideráveis de que sim, então as operações ofensivas atuais assumem um caráter diferente. O novo ataque é parte da corrida para conquistar o máximo de território antes que as ofensivas russas fiquem incapazes de realizar ações significativas. Os comandantes russos podem estar operando sob um cronograma que lhes dá até o final de 2025, ou talvez início de 2026, para garantir ganhos territoriais que possam ser convertidos em vantagem nas negociações. Para a Ucrânia, isso traz oportunidades e riscos. A oportunidade está no reconhecimento de que o empurrão final desesperado da Rússia, se é isso que isso representa, pode ser derrotado. As forças ucranianas já provaram que conseguem repelir grandes ataques russos com apoio e suprimentos adequados. Se a Rússia estiver usando suas últimas reservas ofensivas para tomar Pokrovsk e concluir a ocupação de Donetsk, derrotar esses ataques pode eliminar sua capacidade de lançar novas operações ofensivas importantes. A guerra entra em nova fase, com a Ucrânia assumindo a iniciativa. O risco é a Rússia obter sucesso. Enquanto a Rússia vem perdendo recursos rapidamente, a Ucrânia também está, e sua crise de mão de obra é semelhante, se não pior, do que a da Rússia. A Ucrânia ainda necessita de apoio militar do Ocidente, principalmente artilharia, munição, defesa aérea e armas de longo alcance para atingir a logística e bases russas. Sem esses suprimentos, até um exército russo inferior pode superar as defesas ucranianas pela persistência. E se a Rússia decidir ir com tudo, ela pode fazer isso direcionando todas as suas forças militares e, possivelmente, até mesmo ogivas nucleares menores para esse fim. Um ataque em maior escala, ou o uso real de uma ogiva tática, poderia forçar a Ucrânia a abandonar completamente a perspectiva de defender Donbass. O que significa que os próximos meses serão vitais para o desfecho da guerra. Resta saber se a Ucrânia manterá o ímpeto contra ataques russos. Se for bem sucedido, problemas internos na Rússia podem encerrar a guerra sem cessar-fogo ou o acordo de paz. O país vai colapsar sozinho. Obrigado por assistir. Veja este vídeo para entender por que a Rússia não venceu a guerra no início e agora toma essas medidas. E se você quiser se manter atualizado com as notícias diárias sobre a guerra e a geopolítica global, não deixe de se inscrever no O Show Militar para vídeos diários.